outro versículo, e esse é muito importante nós compreendermos, irmãos. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Muitas pessoas se apegam a esse versículo para dizer o seguinte: confessa que Jesus é Senhor e você está salvo. E aí a pessoa diz: Jesus é Senhor, pronto, você está salvo. Será que é isso que o versículo está dizendo? A resposta é sim e não. Como? Vou explicar. Nós nos esquecemos duas coisas. Primeiro, que o termo confessar é um termo jurídico. Aquele que confessa, confessa um crime, um delito. Do contrário, não seria uma confissão. Compreendem? A pessoa é levada ao tribunal como réu, e o juiz lhe dá, naquele momento, a oportunidade dela confessar o seu crime, para que ela, confessando o seu crime, seja punida, mas se ela confessar, a punição será mais branda. É como, por exemplo, nós estamos vendo acontecer agora na Operação Lava Jato, né, dos desvios de dinheiro na Petrobras, dos esquemas de corrupção da Petrobras. Nós estamos vendo a delação premiada. Ele confessa tudo, vai ser punido, mas vai ser uma punição mais breve. Então ele está confessando. Estão compreendendo? O termo confessar é um termo jurídico, é um termo usado para quem cometeu um crime. Essa é a primeira coisa que nós temos que lembrar. Segundo, nós não podemos desconsiderar o momento histórico em que Paulo escreveu essa epístola e para quem ele escreveu. Ele escreveu para os romanos. Os romanos eram os cristãos romanos eram aqueles cristãos que viviam na sede do Império Romano, que era contrário, absolutamente contrário aos ensinamentos de Cristo. O Império Romano determinava que o Senhor era César, o imperador. E isso ia de encontro ao ensinamento cristão que diz que o único Senhor é Cristo, é Jesus. E que a Ele nós devemos prestar adoração, porque Ele é Deus, Ele é a encarnação do próprio Deus. Então, havia essa oposição frontal entre o Império Romano e o ensinamento cristão. E a pessoa de Cristo, obviamente. Portanto, quando Paulo escreve isso aqui, Paulo está escrevendo para cristãos que mais cedo ou mais tarde dariam a vida por amor a Jesus. Cristãos que mais cedo ou mais tarde seriam levados ao tribunal. Por qual crime? Pelo crime de ser cristão. Então Paulo escreve que naquele momento, no momento em que eles fossem levados, se com a boca eles confessassem a Jesus como Senhor, não a César como Senhor, porque essa era a pergunta. Se você confessar a Jesus como Senhor, será punido. Mas se você declarar que César é Senhor, você será solto, você será livre. Você tem que prestar culto a César. E aí o cristão que negava o culto a César e confessava o crime de ser cristão, dizendo Jesus é Senhor, o que acontecia com ele? Ou ele era lançado aos leões, ou ele era queimado vivo, ou ele era degolado como Paulo foi degolado, ou ele era crucificado como Pedro foi crucificado. E diz a tradição que quando Pedro soube que seria crucificado, ele disse: não sou digno de morrer na mesma posição que o meu Senhor. E viraram a cruz de cabeça para baixo. Ele morreu daquela forma. Assim conta a tradição cristã. Então, uma pessoa que confessava que era cristã, pagava com a própria vida. E obviamente, somente alguém realmente convertido a Cristo abriria a boca e diria: Jesus é Senhor. Então por isso Paulo diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.
porque somente uma pessoa realmente convertida, naquela época, naquelas circunstâncias, diria: Jesus é Senhor. Por exemplo, existem países onde hoje ainda o Evangelho é perseguido. Vocês sabem disso. E nesses países, se uma pessoa realmente disser que Jesus é Senhor, com certeza ela é convertida, não tenham dúvida disso. Porque elas não iriam brincar com isso. Mas aqui no Brasil, onde o Evangelho ele é absolutamente, totalmente permitido, qualquer um diz Jesus é Senhor. Então nós temos pessoas dizendo Jesus é Senhor sem compromisso com Cristo, que não estão salvas, mas nós temos pessoas dizendo Jesus é Senhor, realmente convertidas a Cristo, que são salvas. Estão compreendendo? Amém. O próprio Jesus disse: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Não basta dizer Senhor. Jesus mesmo disse: muitos naquele dia, no dia do juízo, dirão: Senhor, Senhor, fizemos isso e aquilo em teu nome. Mas ele responderá: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, que praticais a iniquidade. Então não basta dizer Senhor, é preciso andar no caminho da salvação, que é o próprio Jesus. É preciso fazer a sua vontade.